Exato. E o que os dados de telemetria da bancada estão mostrando é inequívoco. A saturação do barramento PCI 3.0 já não é uma questão teórica, sabe? É um gargalo mensurável, um platô de performance que estamos vendo em cargas de trabalho com o streaming de assets em tempo real e especialmente motores gráficos modernos como a Unreal Engine 5. A latência de I/O, a entrada e saída, simplesmente atinge um limite físico. E é exatamente este o ponto de inflexão que define a nossa análise para o ciclo 2025-2026. A conversa mudou. Não se trata mais de uma recomendação de upgrade, mas sim de uma constatação de engenharia. O mercado brasileiro, mesmo com suas particularidades de custo e logística, amadureceu. E a escolha de um NVMe hoje é uma decisão estratégica que impacta diretamente a longevidade e a viabilidade do sistema como um todo. É uma peça fundamental da arquitetura. Ok, vamos mergulhar nisso. Nós estamos exatamente nesse ponto de transição e é fascinante observar do ponto de vista da engenharia de mercado. O PCIe 3.0, que foi o padrão por tanto tempo e serviu tão bem, agora representa para qualquer sistema novo o que a gente chama de dívida técnica. A performance que ele entrega ali na casa dos 3.500 megabytes por segundo no máximo teórico simplesmente não é mais suficiente. E não falamos apenas de jogos. Estamos falando das novas APIs de armazenamento, como o Direct Storage da Microsoft e o RTX I/O da NVIDIA, que foram projetadas para contornar CPU e alimentar diretamente a GPU com dados do armazenamento. Elas pressupõem uma largura de banda que o Gen 3 já não oferece com folga. Do outro lado do espectro, temos o PCIe 5.0. A tecnologia é impressionante, sem dúvida. Velocidades de 12, 14 gigabytes por segundo são um salto quântico. Contudo, para o consumidor brasileiro, a realidade é outra. A tecnologia é economicamente inviável. Os custos de importação, a necessidade de placas-mãe com mais camadas de PCB para garantir a integridade do sinal e, o mais crítico, a exigência de soluções de resfriamento ativa para os controladores que dissipam o calor tremendo, tudo isso torna o custo por gigabyte proibitivo. Esse vácuo tecnológico e econômico foi perfeitamente preenchido pelo PCIe 4.0, que deixa de ser um artigo de luxo para se tornar o padrão pragmático, o alicerce essencial para qualquer máquina moderna. E este é o ponto crucial. A viabilidade de um sistema moderno hoje se mede pela capacidade de resposta, pela velocidade com que ele pode alimentar a GPU e a CPU com dados. Com jogos utilizando motores como o já citado Unreal Engine 5, que fazem streaming de texturas e geometrias de altíssima resolução diretamente do driver, a latência e a largura de banda do PCIe 3.0 se tornam um gargalo visível. O resultado prático é o stuttering, aquelas microtravadas e texturas que demoram a carregar, quebrando completamente a imersão. O barramento PCIe 4.0, com seus 7.000 megabytes por segundo de throughput, oferece a folga, o headroom necessário para que essas tecnologias funcionem como foram projetadas. Além disso, há um fator econômico específico do Brasil. A complexidade tributária e a logística de importação fizeram com que a diferença de preço entre um bom Drive Gen 3 e um Drive Gen 4 de entrada se tornasse mínima, às vezes até inexistente em promoções. Do ponto de vista de engenharia de valor, alocar capital em um Drive Gen 3 para um novo sistema em 2025 é simplesmente indefensável. Seria o equivalente a construir um gargalo no coração do sistema desde o primeiro dia. Exato. E antes de dissecarmos os produtos específicos que o mercado oferece, é imperativo fazer uma pausa e estabelecer os princípios fundamentais. Uma análise de SSDs que se limita a ler a velocidade sequencial na caixa é superficial. É o equivalente a analisar um motor de carro de alta performance apenas pela cor da pintura. O que vamos fazer agora é uma masterclass, uma imersão nos 3 pilares que definem 99% da performance, da durabilidade e da confiabilidade de qualquer drive NVMe. A física das células de memória NAND, a lógica e a arquitetura do controlador e as leis inescapáveis da termodinâmica. Sem essa base, a comparação de produtos se torna um mero exercício de marketing, e esse não é o nosso método aqui no laboratório da Bioschematics. Precisamos entender a engenharia por trás dos números. Vamos começar pelo componente mais fundamental, a alma do SSD, a memória NAND. A diferença entre TLC, a Triple Level Cell, e QLC, a Quad Level Cell, é uma questão de física de estado sólido e engenharia de precisão. Em uma célula TLC, precisamos armazenar 3 bits de dados. Para isso, o controlador precisa diferenciar com altíssima precisão 8 estados de voltagem distintos na floating gate da célula. Já na QLC, para armazenar 4 bits, são necessários 16 estados de voltagem. Aumentar essa densidade tem consequências diretas e inevitáveis. Primeiro, o processo de escrita e leitura se torna mais lento e complexo, pois o controlador precisa de mais tempo e de algoritmos de correção de erro, USC, muito mais robustos para definir ou ler um nível de voltagem tão específico dentro de uma janela tão estreita.
E o mais importante do ponto de vista da longevidade é o desgaste. Cada ciclo de escrita e leitura força elétrons através de uma finíssima camada de óxido de silício, um processo chamado tunelamento de Fowler-Norheim, que causa um desgaste físico microscópico. Com 16 estados de voltagem, a margem de erro para o desvio de voltagem causado por esse desgaste é muito menor. A célula simplesmente perde a sua capacidade de reter uma carga precisa muito mais rapidamente. O resultado prático disso é o que vemos na especificação de TBW, Terabytes Written. Um drive TLC de 1 TB tipicamente tem uma durabilidade de 600 a 800 terabytes written. Um QLC da mesma capacidade raramente passa de 220 a 300 terabytes written. É uma troca direta, um compromisso de engenharia, custo de fabricação por longevidade e performance de escrita sustentada. Agora, o cérebro da operação, o controlador, e sua interação com a memória cache. Todo SSD precisa de uma tabela de endereços, um mapa chamado Flash Translation Layer, ou FTL, que diz onde cada pedaço de dado está fisicamente localizado nas milhões de células NAND. Em um SSD de alta performance com cache DRAM, essa tabela é armazenada em um chip de memória DDR4 ou LPDDR4 dedicado, soldado na placa do SSD. Isso garante um acesso praticamente instantâneo ao mapa. Em um design DRAMless, para cortar custos, esse chip é removido. Tradicionalmente, isso era um desastre de performance, pois o controlador tinha que ler o mapa da própria NAND, que é a ordem de magnitude mais lenta. A inovação que mudou o jogo foi o HMB, o Host Memory Buffer, uma funcionalidade do protocolo NVMe. É uma solução de engenharia brilhante. O controlador da SSD pega emprestada uma pequena porção da RAM principal do computador, geralmente 64 MB, através do barramento PCIe de alta velocidade e a utiliza como seu cache para o FTL. Controladores modernos, como os da Western Digital e o MAP1602A da Maxio, se tornaram tão eficientes em gerenciar essa comunicação e em usar seus próprios caches internos de SRAM para prever quais partes do mapa serão necessárias, que para a maioria das tarefas do consumidor, a penalidade de latência é quase imperceptível. Isso democratizou a performance de uma forma impressionante, um verdadeiro triunfo da engenharia de otimização. E, finalmente, a física não pode ser ignorada. A lei de Joule é implacável. Um controlador de SSD moderno é essencialmente um processador multicore ARM, e ao processar dados a 7 GB por segundo, ele e a própria NAND dissipam uma quantidade significativa de energia na forma de calor. Quando a temperatura do die de silício do controlador atinge um limiar de segurança, tipicamente entre 70 e 80 graus Celsius, o firmware intervém de forma agressiva. Ele reduz a frequência de operação do controlador, o que derruba a performance do SSD drasticamente, às vezes para velocidades de um HD mecânico. Isso é o Thermal Throttling, um mecanismo de autopreservação para evitar danos permanentes ao chip. No contexto brasileiro, com temperaturas ambientes frequentemente acima dos 30 graus em muitas regiões, a margem térmica para a operação do SSD é muito menor. Um drive que funciona perfeitamente em um laboratório climatizado a 20 graus pode entrar em throttling constante dentro de um notebook ou de um PlayStation 5 num dia quente de verão em Recife ou no Rio de Janeiro. Portanto, a eficiência energética do controlador e a presença de um dissipador de calor eficaz não são luxos estéticos, são requisitos funcionais para garantir performance consistente. Com essa base de engenharia de estado sólido, controle e termodinâmica estabelecida, podemos agora, finalmente, dissecar os produtos disponíveis no mercado brasileiro com a profundidade necessária. Nossa análise será dividida em tiers lógicos não apenas por preço, mas por filosofia de design e compromissos de engenharia. Começaremos pelo topo, os drives que buscam a performance máxima, o estado da arte do PCI Q 4.0. E, em seguida, analisaremos os campeões da eficiência, aqueles que entregam o melhor equilíbrio entre performance, custo e gerenciamento térmico. Cada produto será tratado como um estudo de caso de engenharia, e não como um item numa lista de compras. Começando com o Kingston KC3000, e este drive se consolidou como padrão ouro de custo-benefício no segmento de alta performance. O coração dele é o controlador Phison E18, uma peça de engenharia extremamente robusta e madura, construída em processo de 12 nanômetros, pareado com memórias NAND 3D TLC da Micron de 176 camadas. Essa combinação permite que ele sature o barramento PCIe 4.0 de forma consistente. Mas o que é particularmente interessante no design do KC3000
é a sua solução térmica. Um dissipador de calor de perfil extremamente baixo, feito de uma liga de alumínio e grafeno. Isso é genial do ponto de vista da engenharia de aplicação, porque oferece uma dissipação de calor muito eficaz, sem adicionar volume, garantindo compatibilidade com praticamente qualquer dispositivo, de desktops a notebooks finos e até o PS5. E a durabilidade de 800 terabytes WB para o modelo de 1 terabyte é um testamento da qualidade da NAND e da maturidade dos algoritmos de wear leveling da Phison. É a escolha de engenharia para quem precisa de performance profissional sustentada sem pagar o preço de uma marca premium absoluta. Se o Case 3000 é o padrão ouro, o WD Black SN850X é a platina. E o motivo tem nome: integração vertical. A Western Digital projeta o controlador, fabrica a NAND através de sua subsidiária SanDisk e desenvolve o firmware internamente. Esse controle total sobre a arquitetura permite um nível de otimização que é quase impossível de alcançar para quem monta drives com peças de terceiros. O foco do SN850X não é apenas a velocidade sequencial máxima, mas a otimização de latência em acessos aleatórios de baixa profundidade de fila, que são os que mais impactam a sensação de resposta do sistema operacional. A forma como o firmware gerencia os acessos e o cache é ajustada para entregar a menor latência possível nessas operações. O preço base dele é mais alto, é verdade, mas em eventos promocionais específicos no Brasil, ele frequentemente tem seu preço reduzido a um nível próximo do Case 3000. Nesses momentos, seu valor pela engenharia embarcada se torna absolutamente incomparável. É o pico da engenharia PCI 4.0 para o consumidor. E aqui temos o que para nós no laboratório é talvez a peça de engenharia mais impressionante do mercado atual em termos de eficiência, o WD Black SN770. Ele é a prova viva de que um design DRAM-less, quando executado com maestria, pode não apenas competir, mas se destacar no segmento de alta performance. Novamente, a vantagem da WD com seu controlador proprietário é evidente. A implementação do HMB no SN770 é tão otimizada que em benchmarks de IOPS aleatórios, que simulam o uso real de um sistema operacional, ele supera muitos drives mais caros que possuem cache DRAM. O seu grande trunfo, no entanto, é a eficiência energética e térmica. Ele é um dos drives Gen 4 mais frios em operação, com um pico de consumo de energia muito baixo. Isso o torna a recomendação definitiva e, francamente, a única escolha lógica para notebooks de alta performance, onde cada watt de energia economizado se traduz em mais bateria e menos calor, e para o PlayStation 5, onde a dissipação de calor é um fator absolutamente crítico. Ele ocupa o sweet spot do mercado de forma brilhante, um case de sucesso em otimização de design. O Lexar NM790 é um desafiante que merece muita atenção, pois representa uma nova fronteira de eficiência. A combinação do controlador Maxio MAP 16002A, outro design DRAM-less extremamente competente, com a NAND TLC de 232 camadas da IMTC, é notável. Essa NAND, com sua arquitetura stacking, que coloca lógica de controle sobre os arrays de memória, permite uma densidade e eficiência impressionantes. O resultado é um drive que atinge velocidades de 7.400 MB por segundo, com um consumo de energia surpreendentemente baixo. O que realmente o destaca, porém, é a sua durabilidade declarada. 1000 TBW para o modelo de 1 TB. Isso é 25% a mais que o Case 3000. Para criadores de conteúdo, virtualização ou qualquer carga de trabalho com escrita intensiva, essa durabilidade extra é um fator de peso. O ponto de atenção no Brasil é a logística. Sua presença em canais oficiais está crescendo, mas é preciso verificar cuidadosamente a política de garantia do vendedor, especialmente em marketplaces, para garantir que se esteja coberto localmente. O XPG GameX Gamix S70 Blade é posicionado de forma muito agressiva para o público gamer e usuário de PS5. Ele entrega performance de topo, com controlador InnoGrit IG5236, atingindo até 7.400 MB por segundo, frequentemente a um preço mais baixo que os concorrentes diretos. No entanto, aqui a análise de engenharia térmica é crucial. O controlador InnoGrit é conhecido por sua alta performance, mas também por sua alta dissipação térmica. Ele opera quente. A XPG inclui um dissipador fino na caixa e é importante entender que ele não é um acessório opcional. Ele é um componente mandatório do sistema de refrigeração. Nossos testes mostram que sem esse dissipador, o S70 Blade atinge seu limite térmico e entra em throttling em questão de minutos sob carga sustentada, negando a performance pela qual se pagou. É um drive de alta performance, sim, mas que exige atenção e conformidade com sua instalação para entregar o que promete. É um compromisso de design que o usuário precisa conhecer. Agora, vamos descer para o segmento de custo, e é aqui que a análise de engenharia se torna ainda mais crítica. No segmento de alta performance, as escolhas são entre excelente e excepcional. Aqui, no mercado de entrada, a escolha é entre um compromisso de engenharia aceitável e uma armadilha de mercado que pode levar à perda de dados.
Entender quais concessões foram feitas no design, nos componentes e no controle de qualidade é a chave para não desperdiçar dinheiro e, o que é pior, não arriscar a integridade dos seus dados. E o primeiro exemplo de um compromisso bem calculado é o WB Blue SN580. Ele é o sucessor do lendário SN570, agora na plataforma PCI 4.0. Sua filosofia de design não é quebrar recordes de benchmark, mas sim estabilidade e consistência. A tecnologia Ncache 4.0 utiliza uma porção da NAND TLC operando em modo SLC para absorver picos de escrita, mantendo o sistema ágil para tarefas cotidianas. Mas o ponto mais importante da linha Blue da WD e que a diferencia de marcas genéricas é a consistência da lista de materiais, o chamado Bill of Materials, ou BOM. Ao comprar o SN580, se sabe que está recebendo um controlador 100 GB/WD e NAND de qualidade consistente. Não há loteria de componentes. É o drive de trabalho confiável, o workhorse, para sistemas de escritório, computadores de estudantes e como um drive secundário robusto para dados importantes. E agora, o caso mais complexo e controverso do mercado brasileiro, o Kingston NV2. É o NVM mais vendido e o motivo é unicamente o preço agressivo. Do ponto de vista da engenharia e da análise de risco, o NV2 é um produto problemático porque ele não é um produto com especificações fixas, é uma plataforma. A Kingston não garante o controlador ou o tipo de NAND. Eles compram o que estiver mais barato no mercado spot, pode ser um controlador Phison E21T, um Silicon Motion SM2267XT e a NAND mais barata, pode ser TLC ou, cada vez mais comum, QLC. Isso significa que a performance e, crucialmente, a durabilidade podem variar drasticamente de um lote para outro. É possível receber um drive decente ou um drive com um NAND QLC de baixíssima durabilidade. É uma loteria. E em engenharia, loteria é sinônimo de risco inaceitável para dados críticos. Esta comparação direta ilustra perfeitamente a escolha estratégica que o consumidor informado deve fazer. De um lado, o NV2, com componentes variáveis e um TWB base de 320 TB, podendo ser menor se vier com QLC. Do outro, o SN580, com componentes consistentes e um TWB garantido de 600 TB. A diferença de preço entre eles no varejo brasileiro é frequentemente pequena. Por essa pequena diferença, se está comprando consistência de engenharia, previsibilidade de performance e quase o dobro da vida útil garantida. Para um drive de sistema operacional ou de trabalho, a escolha pelo SN580 é a única decisão lógica e defensável do ponto de vista técnico. O NV2 só pode ser considerado para um uso muito específico, um drive secundário exclusivamente para instalar jogos onde os dados não são críticos e podem ser baixados novamente. Para qualquer outra coisa, o risco simplesmente não compensa a economia. A Samsung traz uma proposta de engenharia muito interessante com o 990 EVO. Sua arquitetura híbrida é única. Ele pode operar tanto em um slot PCIe 4.0 com 4 pistas, o famoso X4, quanto em um slot PCIe 5.0 com apenas 2, X2. Por que isso é inteligente? Em algumas placas-mãe modernas, as pistas PCIe 5.0 para M2 são compartilhadas com o slot da GPU. Usar um drive Gen 5 X4 pode bifurcar o barramento da GPU para X8. O 990, em modo X2, oferece a mesma largura de banda de um Gen 4 X4, mas sem roubar pistas da placa de vídeo. É uma solução elegante para um problema de alocação de recursos em plataformas específicas. Sua performance é a de um bom drive Gen 4 intermediário, mas o grande diferencial da Samsung é o ecossistema. O software Samsung Magician é extremamente robusto, oferecendo diagnósticos, otimizações e atualizações de firmware de forma simples. Para quem valoriza esse suporte e a integração da marca, é uma opção muito sólida. O Crucial P3 Plus tem uma única missão: oferecer a maior capacidade de armazenamento pelo menor preço possível. E ele atinge esse objetivo utilizando NAND QLC. Como discutimos, a física da QLC implica em compromissos severos. Apesar de atingir velocidades sequenciais de até 5.000 MB por segundo, graças a um grande cache SLC, sua durabilidade é o ponto mais crítico, apenas 220 TBW para o modelo de 1 TB. Isso é quase um terço da durabilidade de um bom drive TLC. Portanto, o P3 Plus é uma ferramenta especializada. É uma excelente escolha para ser um drive secundário de jogos ou uma biblioteca de mídia, cenários de uso que se enquadram no perfil WARM, Write Once, Read Many, ou seja, escreva uma vez, leia muitas. Usá-lo para tarefas com escrita intensiva, como edição de vídeo ou como drive primário de sistema operacional, levará ao seu desgaste prematuro. É um compromisso de custo que precisa ser entendido em sua totalidade antes da compra. E agora, a seção mais importante desta análise:
Dedicamos nosso tempo no laboratório não apenas a identificar o que é bom, mas também a identificar o que representa um risco para o consumidor. Esta seção é um alerta direto sobre produtos e categorias que, do nosso ponto de vista de engenharia e análise de falhas, devem ser evitados para proteger a integridade dos dados e do investimento. Aqui, a complacência não é uma opção. Estes são os sinais de alerta, as red flags de um SSD de alto risco. Marcas genéricas, muitas vezes chamadas de white label, como Rise Mode, Goldenfy e dezenas de outras que surgem no mercado asiático, frequentemente apresentam todas essas características. Elas utilizam componentes não especificados. Muitas vezes a memória NAND utilizada é downgraded, ou seja, são chips que não passaram nos rigorosos testes de qualidade de fabricantes como Micron ou Samsung e são vendidos a um preço muito baixo no mercado secundário. Eles funcionam, mas com taxas de erro de bit mais altas e uma vida útil drasticamente menor. Os controladores são frequentemente modelos antigos sem as otimizações e os algoritmos de correção de erro modernos. A durabilidade, o TBW, é baixíssima e a garantia local é, na prática, inexistente. A economia de R$50 a R$80 não justifica em nenhuma hipótese de engenharia o risco de perda total e recuperável de dados. É um risco que simplesmente não vale a pena correr. E o risco não existe apenas em marcas genéricas. Esse é um caso de estudo de uma falha de engenharia de produto de uma marca respeitável. O WD Green SN350, especialmente nos modelos de maior capacidade, tem uma especificação de durabilidade de apenas 100 terabytes. Vamos colocar isso em perspectiva. Um sistema operacional como o Windows 11, com suas atualizações constantes, arquivos de paginação e cache, pode facilmente escrever de 20 a 30 GB por dia em uso normal. Nesse ritmo, o drive atinge seu limite de vida útil em menos de 3 anos. O produto foi projetado com uma especificação que o torna inadequado para sua função primária mais óbvia, ser um drive de sistema. Trata-se de uma falha de adequação de produto ao mercado. Ele só deveria ser considerado para reviver um computador muito antigo com uso extremamente esporádico. Para qualquer sistema moderno, é uma escolha tecnicamente falha. Certo, depois de toda essa análise forense, desde a física do elétron na célula NAND até as armadilhas da cadeia de suprimentos, é hora de consolidar os dados. Vamos sintetizar tudo o que discutimos em inteligência acionável em um veredito estratégico para que a decisão de compra seja informada, segura e alinhada com as necessidades reais de cada perfil de uso. Essa tabela resume nossa análise de campo. Observem as colunas-chave. O tipo de NAND, onde se vê claramente a predominância de TLC nos modelos recomendados. A coluna de TBW, que mostra a disparidade de durabilidade entre as categorias. E o perfil térmico, um fator crucial que muitos ignoram. Fica claro, ao cruzar esses dados, que para a maioria esmagadora dos usuários que buscam performance e confiabilidade, o equilíbrio pende para 2 produtos. O WD Black SN770, com seu perfil térmico excelente e performance de IOPS notável, é a escolha ideal para gamers, usuários de laptop e para montagem de sistemas eficientes e frios. Para profissionais entusiastas que precisam de performance de escrita sustentada e máxima durabilidade, o Kingston KC3000 oferece arquitetura com DRAM e o TBW superior por um preço extremamente competitivo. São as 2 escolhas mais racionais e seguras no mercado brasileiro hoje, cada uma para um perfil específico. E no final, tudo se resume a essa questão. Não existe um melhor SSD universal. Existe o SSD com um conjunto de compromissos de engenharia mais adequado para a sua carga de trabalho. Para um gamer, o compromisso pode ser aceitar um drive DRAM-less, como o SN770, em troca de um custo menor e excelente performance térmica. Para um editor de vídeo, o compromisso inaceitável seria uma baixa durabilidade de escrita, tornando o KC3000 ou o Lexar NM790 uma escolha superior. A recomendação final é sempre a mesma: priorizem a compra em canais oficiais no Brasil que ofereçam nota fiscal e garantia local. A tranquilidade de um processo de RMA nacional supera qualquer pequena economia de uma importação sem suporte. A integridade dos dados é o ativo mais valioso. E para os profissionais e técnicos que nos assistem, que precisam ir além dessa análise e consultar um board view ou um esquema elétrico para um reparo complexo, já sabem que a nossa base de dados em bioschematics.com é o recurso definitivo. Compartilhem esta análise aprofundada com quem precisa tomar essa decisão estratégica e deixem suas próprias descobertas e experiências nos comentários. O conhecimento coletivo fortalece toda a comunidade técnica.